aqui com a gente. Diga aí, Ade Souto. Ô, reverendo Altino, amém, amém. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Tudo jóia, meu filho, tudo bem, graças a Deus. Já Boa tá noite, já irmãos. tá de férias, né? Nada, rapaz, as férias só a partir do ano de janeiro, Não, lá para o dia 20 de janeiro. eu digo dos estudos, rapaz. Sim, dos estudos já, graças a Deus. Né? Vai começar o outro, né? É, Aqui não para não, rapaz. exatamente. Já Aqui, começou o outro. aqui o Rojão é pra enfadar, viu? É, rapaz, é isso mesmo, graças a Deus. E aí, quer falar com a turma aí, com o pessoal? Quer mandar o aviãozinho aí? Vamos lá, pessoal. Convidar Vamos lá, algumas né? Vamos pessoas para... aproveitar esse primeiro momento para mandar um alô e convidar o pessoal para vir ter conosco e Rapaz, participar desse mandar nosso aqui devocional. também. Muito E o bem. nosso convidado hoje, reverendo, é o reverendo Rapaz, nosso convidado é já um conhecido, reverendo Maurício, né? Maurício. Reverendo Maurício é uma sumidade, viu? Lá de Salvador. Que benção, Rapaz, vai sempre estar muito com a bom ouvir. gente. E na próxima quarta, o nosso último devocional de 2020, né, Ade? Isso. Aí quem vai estar com a gente é o reverendo Carlos Henrique, lá da Penha, de São Paulo. O negócio é chique, viu? Convidamos ele para trazer a palavra de encerramento, de término aí de ano, né? Uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Rapaz, Mauricéia hoje está no ritmo pesado, viu? Mauricéia pegou de 3 às 5, de 7h30 às 9 e já está aí no devocional, viu? Rapaz, aí tá certo, Maurício. Parabéns aí, viu? Deus te abençoe. Para o pessoal que não é membro da igreja, que não participa de tudo, mas assim, a gente está brincando com o Mauricéia porque a gente está num curso agora sobre o livro de Atos, de 3 às 5 da tarde. Aí até agora 9h05 com a turma de novos membros, Mauricéia estava lá e aqui já no devocional. Hoje, na quarta-feira, foi puxado. Carlinhos, rapaz, Carlinhos está de lua de mel, rapaz. Eu vou fazer aqui um comentário aqui sobre o Carlinhos, viu? Meu amigo, se você vê o terno que o cabra tava, rapaz. Porque assim, pela internet o cabra vê azul, né? Mas é a coisa mais fina do mundo, meu amigo. É um negócio. Né? É um negócio espetacular. Carlinhos, eu trouxe do doce, porque da outra vez um amigo meu ganhou doce, né? Ficou bem caladinho. Aí dessa vez. Meu amigo, que doce é esse, Rev? Rapaz, meu amigo, doce de leite é excelente. Espetacular, acaba, velho. Até Gerlândia, que não gosta muito do doce, ela ficou encantada, rapaz. É impressionante. Obrigado, Carlinhos. Joia. O Senhor te abençoe, meu filho. Muito bom. Carlinhos de Janete, Deus abençoe vocês. Parabéns aí pelo casamento. Ade, vamos lá, né? Vamos orar, né? Vamos sim, meu filho. Vamos embora. Muito bem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te damos graças por mais um dia, pela oportunidade de continuarmos usando esse espaço, ó Deus, para disseminarmos a Tua palavra, para louvarmos o Teu nome. E nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite, Amém, pedindo Senhor. que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique através da Tua santa palavra. Abençoa-nos, ó Pai, tantos quantos estão assistindo ao vivo e aqueles que assistirão depois, ó Deus, que a Tua bênção também os alcance. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ade, lembrar de abraçar o pessoal que nos acompanha também lá no YouTube, né, no Facebook, que a gente retransmite a devocional. Sempre tem um grupo bem menor, mas sempre tem alguns irmãos, algumas irmãs que sempre estão lá conectadas ou no YouTube ou no Facebook. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe ricamente. Sim. Eu fui um dos primeiros aqui a comentar, né? Tem aqui a nossa. Tem Dina Reis, Nininha Souza, né? Paulo de Lima, Sumé. Paulo. Valeu, Paulão. Deus te abençoe. Estão no YouTube aí, é? No YouTube aqui, né? O pessoal que tem comentado. Estou acompanhando aqui. Beleza. Muito bom, gente. Deus abençoe.
Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, e ao cercarem minhas águas, livre estarei. Bem-aventurado é aquele de iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, e ao cercarem minhas águas, livre estarei. Confessei em ti meus pecados, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, e ao cercarem minhas águas, livre estarei. Amém. Amém, amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Excelente. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, boa noite. Daqui a pouquinho estarei de volta, se Deus quiser. Amém, amém. Joia, Ade, daqui a pouco está de volta. Amém, meus irmãos. Nós agora, queridos, vamos conectar aqui o reverendo Maurício Galvão, convidado cativo do nosso devocional. Conectar aqui o reverendo Maurício. Vai trazer a palavra hoje aos nossos corações. Só aguardando aí, reverendo, liberar para entrar. Muito bem, pessoal. Chegando ao término do ano, né? Estamos aí nos aproximando dessa data, né? Então, opa, reverendo. Opa, boa noite. Agora chegou. Eu estou aqui hoje num lugar diferente, que a casa está cheia de neto.
Ah, coisa boa, eu vi. Aí vim aqui pro lugar onde tem o meu escritóriozinho aqui, mas nada que impeça de a gente ter a nossa devocional hoje. Joia, reverendo, alegria mais uma vez tê-lo aqui. Eu estava dizendo aqui, enquanto conectava, que o senhor é convidado cativo aqui do nosso devocional, viu? É verdade. É sempre uma Tenho alegria estado aqui ouvi-lo. algumas vezes. É sempre uma alegria ouvi-lo e tê-lo aqui com a gente, sempre nos abençoando, nos edificando com palavras muito oportunas e expressar nossa alegria de tê-lo aqui novamente, não é para expor a palavra, trazer uma meditação para os nossos corações. E fique à vontade aí, reverendo. Boa noite a todos. Primeiramente, a nossa alegria também de participar mais uma vez. Como você colocou aí, né? Quase cativo aqui. É um privilégio para mim. Se é uma alegria para vocês, para mim também é um grande privilégio. Já nesse tempo, que já vão 9 meses, né? Quase uma gestação da pandemia. E você com a devocional aí, inicialmente todos os dias, depois foi espaçando mais, e agora só uma vez por semana, às quartas-feiras. Eu participei lá desde o início, e é um privilégio, né? Assim, já no término do ano 2020, nesse tempo que estamos vivendo, também ter a oportunidade de participar. Agradecer a Deus pela confiança de você que lidera aí este trabalho, aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Monteiro, aos demais colegas que porventura estejam aí nos assistindo, e a todos que estão sintonizados, quer pelo Instagram ou pelo YouTube, que sejam também nesta noite enriquecidos, abençoados pela palavra do Senhor, que é rica e que é maravilhosa, igualmente a sua graça, e como diz o escritor sagrado aos Hebreus, ela é plenamente eficaz, ou seja, em todo tempo, a qualquer tempo, em todas as épocas, as Escrituras Sagradas sempre foram, em sua capacidade de mencionar, revelar a vontade de Deus, eficaz para a vida, especialmente dos eleitos. Então, nessa noite, nós fomos chamados para refletir alguma coisa. Eu estava pensando, quando você colocou sobre o sentido do Natal, eu disse, rapaz, é tanta coisa para falar, que em pouco tempo eu não sei se vai dar. Então, em vez de pegar um texto, fazer uma exposição, resolvi a gente bater um papo, né? Joia, ótimo. Bater um bate-papo assim, você pode perguntar daí, eu, falando daqui, inicialmente eu vou dar uma fala, e depois a gente entra num bate-papo, até porque o tema ele é sempre trazido a esta época do ano e sempre mencionado e repetido o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. E essas coisas muitas vezes vão quase que se tornando clichês, né? Uhum. Quando na realidade o Natal ele é todo dia. Natal, a compreensão do advento, da chegada do Messias, da encarnação do Verbo, é algo que deve tomar nossa mente, nosso coração todos os dias. Evidentemente, como a data é festiva, a celebração no Ocidente é marcante, né? O calendário alude isso com tanta força, com tanto apelo, inclusive às vezes saindo, né? Indo pela tangente do verdadeiro significado, explorando outras coisas, que é sempre bom a gente aproveitar, de fato, a data para pensarmos de maneira correta naquilo que é o Natal. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu disse esses dias aqui na igreja, pregando domingo sobre isso, que nascimento, morte e ressurreição são 3 temas, 3 palavras que a gente tem que tratar o ano inteiro. Com certeza. E a gente vai, então, com essas 3 palavras, eu acrescentaria uma quarta, viu? Certo? Sim. Que é a volta Sim. de Cristo, ou seja, esses pilares, né? A manjedoura, sim, a cruz, o túmulo vazio
e a volta gloriosa das nuvens é o que alimenta a nossa esperança. Exatamente. É o que nos deixa seguros em nossa fé, é o que nos fortalece. Bem lembrado. E eu falei domingo também alguma coisa sobre data, né? Evidentemente o calendário ocidental coloca 25 de dezembro. Sim. Nós não podemos precisar a época. Jesus nasceu lá no Oriente. Né? E não há nenhuma menção no relato bíblico de forma clara, de forma precisa, que tenha sido em qualquer mês. Há discussões aí, inclusive, sobre isso, né? Alguns dizem que foi no tempo do inverno, outros no tempo do verão, e aí vai. É uma discussão tremenda. No calendário ocidental, foi trazido, e a tradição colocou, 25 de dezembro. Aí eu disse, se fosse 6 de janeiro, se fosse 25 de abril, se fosse 27 de março, se fosse 22 de setembro, dia do meu aniversário. 12 de dezembro. 12 de dezembro, 10 de outubro, não importa. Não é? A data do mês é o menos importante. Isso. O que devemos trazer à mente, ao nosso coração, é que o calendário ocidental aborda esta data e nós vamos passar por ela sem fazer menção, sem colocar a verdade sobre o significado verdadeiro, genuíno, autêntico do Natal, aproveitando o clima e mostrando através das escrituras de fato o que é Natal. Claro que não. Assim como fazemos no calendário que comemorasse a Páscoa, mais ou menos está tudo dentro de uma liturgia, de uma tradição, né, que a apresentação foi nos dada. Então a gente aproveita a oportunidade e fala sobre o tema, mas é todo ano, como você bem disse, né? Esses temas não podem fugir, apartar-se de nós. E é bem verdade isso. Então eu queria ler um texto aqui das Escrituras, para a gente começar o nosso bate-papo, que já começou na realidade, né? Isso. Mas eu acho interessante porque a Bíblia nos norteia. E são textos que se fala constantemente em épocas como esta. Podia ter escolhido um daqueles mais clássicos, né? Ou a narrativa lá de Mateus, no capítulo 2, ou mesmo lá em Lucas, o Cântico de Maria, ou, quem sabe, alguma menção do Antigo Testamento, como sempre chamamos, Isaías 9, Isaías 12, ou coisas do tipo, né? Mas eu vou para um texto que talvez seja a chave para todos os demais. Lógico, dentro de uma visão bastante estrita, mas quero fazer algo mais abrangente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sim. E talvez esse seja um dos versículos que eu mais cito nas menções quando temos celebração da ceia do Senhor. Quando a gente vai lembrar com o sacramento da ceia do Senhor, a morte de Cristo e a nossa certeza da justificação por causa dela e o retorno de Jesus, eu sempre falo desse versículo. Vez por outra eu cito Gálatas 4:4, que nos diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Amém. Amém. Algumas coisas para a gente pensar antes de qualquer aplicação deste versículo aqui na noite de hoje, nossa devocional. Na verdade, quando a gente lê esse texto, nós encontramos algumas expressões que nos chamam a atenção aqui. Primeiro, você deve entender que o contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre a questão da escravidão da lei, né, e a manifestação da graça. A escravidão do pecado e que a lei nos levava a entender que éramos escravos, e a manifestação da graça de Deus, e Paulo vai falando aqui sobre a filiação que temos em Cristo Jesus, e o tradutor coloca muito bem aí em negrito o tema desses 7 primeiros versículos desta forma. Mas o que seria a plenitude do tempo? Olha só,
O apóstolo Paulo fala aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, fala de envio, fala de onde nasceu e como nasceu. Então são coisas que a gente tem que pensar. A plenitude dos tempos, na realidade, quando a gente pensa sobre isso, é o tempo perfeito da história. É o tempo pleno de Deus. É o tempo onde, na realidade, estava tudo preparado, tudo pronto, tudo arrumado para que o Messias viesse. Quando a gente lê o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, nós conhecemos bem, você já deve ter feito menção desse versículo, que é o versículo 15, logo após a queda de Adão, né? Eva e Adão pecaram, né? O pecado original começou ali, entrou no mundo, não houve plano B de Deus de forma alguma, não vai dar tempo para a gente expor isso aqui, mas ali está a primeira menção, que a gente chama de proto-evangelho, né? Conhecido nos nossos estudos, sempre a gente aprende isso. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, me chamou a atenção, né? Proto-evangelho, de que significa isso, né? Aí a gente vai aprendendo, né? A primeira missão de boas novas, que é o evangelho de Deus, se deu lá no Éden, que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, uma alusão ao sacrifício de Cristo na cruz, que o profeta Isaías, de maneira bastante precisa, num quadro poético maravilhoso, nos capítulos 52 e 53, final de 52 e todo 53, ele mostra o que seria este esmagar a cabeça da serpente. Não é? Então, a plenitude do tempo nos remete lá ao início, ao momento da queda, quando Deus prontamente disse que nasceria aquele que da descendência da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo faz essa menção, quando no versículo 4 ele diz, nascido de mulher. E aqui me vem uma coisa bastante objetiva. Por que nascido de mulher? Eu creio que o apóstolo Paulo colocou isso para mostrar que as escrituras se cumprem. Para mostrar que o que Deus falou lá no início não caiu no ocaso, no esquecimento, não ficou à parte. No tempo pleno, na ocasião perfeita, se cumpriu o que foi dito a Adão e a Eva lá no Éden. Então, nascido de mulher, eu vejo mais ou menos assim, de uma maneira bem simplória, cumprir as escrituras sagradas. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, porque esse versículo começa aí com a conjunção, e eu sempre gosto no texto que o tradutor coloca no português, usar uma exegese gramatical da nossa língua, né? Vindo, ou seja, chegando, porém, uma conjunção adversativa aí, né? Que chama atenção para algo, ou seja, ele vem falando daquilo que, como filhos, nós éramos escravos do pecado, e agora no tempo pleno de Deus, nascido de mulher, veio Jesus. E o tempo verbal que aparece aí para pleroma, que é a palavra pleno, cheio, repleto, completo, e eu vou dizer já alguns significados disso, é muito interessante que está no auristo indicativo. Esse tempo verbal não aparece na nossa língua, Isso. Na língua portuguesa, aparece só na língua grega. E o que significa esse tempo? Chegou é uma conjugação gramatical que nos traz a ideia de uma ação que foi realizada no passado e que tem como esta ação algo que é única, perfeita, um evento único, um evento perfeito, mas que demonstra, apresenta algo que está plenamente ativo, ou seja, funciona. Aquilo que foi realizado num tempo aoristo, no grego, completo, perfeito, que se realizou de uma maneira única, ele se estende, é linear.
Ou seja, aplica-se a nós hoje. Com efeitos presentes, né, reverendo? Isso, com os efeitos que são presentes. Na exegese grega a gente aprende isso, né? O auristo tem o efeito presente, aquilo que é presencial do momento. Ou seja, não é algo que ficou lá atrás, no passado, nem algo que virá para o futuro. É um efeito de um acontecimento único, realizado, que tem resultados, efeitos para o presente. Então, a plenitude do tempo é isso. Ou seja, Jesus nasceu naquele tempo pleno. Observe bem, havia paz sobre a terra. Não é? Porque é dito nas Escrituras que quando Jesus nascesse, viesse, haveria paz sobre a terra. O governo de Roma já estava dominando há muitos séculos. Tudo estava pronto para o momento de, aparentemente, de paz, sem guerras. Porque imagine se o Senhor Jesus tivesse nascido em tempos de conflitos, de conquistas, de avanço do Império Romano. Como é que seria isso? Então Deus pensa em tudo, no sentido humano falando, ele traz as coisas dentro de um planejamento. A parte histórica de construções de estradas, nas conquistas de Roma, pavimentação plena e perfeita para aquela época das 70 nações e dos domínios de Roma chegando aos lugares mais longínquos, preparou o caminho, né, para que o Messias, quando nascesse, os próprios magos que vieram do Oriente, em uma distância de aproximadamente 1.000 quilômetros, pudessem chegar até o lugar onde o Messias estava, ali na manjedoura. Trazidos, né, e orientados por uma estrela, abrindo aqui um parêntese, lá no texto de Mateus capítulo 2, eu estava fazendo outro dia um estudo sobre ali, já tinha pregado sobre isso. Sua estrela, que aparece lá em Mateus 2, é uma referência, é uma discussão quanto a isso, os teólogos, os exegetas discutem muito, mas é uma referência como se fosse o próprio Jesus indicando onde ele nasceria. Então, veja, estradas preparadas, tempo de paz, né? Um momento perfeito para que nascesse o Messias. E olhe que quem reinava era um homem sanguinário, um rei de poder temido, tanto é que quando ele soube, ele quis, né, de maneira sofismática, saber quem era, dizendo até que queria também adorá-lo, mas a intenção é porque ele tinha medo de perder o trono, tanto é que depois ele mandou matar as crianças todas, né, de uma idade X para baixo, para que pudesse atingir o nosso Salvador. Mas a Bíblia nos ensina que eles fugiram, José e Maria, e Jesus veio nascer então para cumprir a profecia lá de Miqueias 5:2, em Belém da Judéia. Então, plenitude dos tempos é isto, meu caro Altino. Agora, o que significa essa palavra? É interessante que a palavra era usada, muito usada, para quando se tivesse uma embarcação, um navio com a sua carga plena e perfeita para poder partir. A palavra pleroma, ela tinha essa conotação, né? Aquilo que foi preenchido, a embarcação está completa, não há mais nada para se colocar, agora ela pode partir para o seu destino. Está na medida plena, completa, tanto de mercadorias como de tripulação. Não falta mais ninguém e não tem mais nada a ser colocado. Era a palavra usada para embarcações que eram com seus tripulantes, os marinheiros, ou mesmo remadores, ou até mesmo se fosse uma embarcação de guerra com seus mantimentos de provisão, pudesse chegar ao seu destino, né? Ao porquê aquela embarcação saiu do porto. Então veja que a palavra tem um sentido de planificação mesmo. E do ponto de vista espiritual, teológico, significa que Deus preencheu, encheu o tempo na medida dele com a chegada de Jesus. Nada mais precisava acontecer, nada mais aconteceria, porque Jesus veio.
completou-se o tempo do propósito de Deus. E aqui a verdade da plenitude do tempo significa, dentro do aspecto da nossa teologia, a provisão de Deus plena para os seus se deu com o nascimento de Jesus. Não é à toa que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o sentido desse tempo pleno, desse pleroma, que enche todas as coisas, está em Jesus. Explicado isso de maneira bem objetiva, né, bem prática, sobre o advento do Messias e da sua chegada na plenitude dos tempos, conforme o versículo 4 está aí. Eu comecei explicando nascido de mulher para que cumpra-se as Escrituras. Eu queria falar aqui o que Calvino diz sobre isso, para depois eu abrir para o nosso bate-papo e fazer algumas menções, né? Calvino, comentando sobre essa questão da plenitude dos tempos, ele diz que se aplica aqui ao propósito de Deus no tempo que foi designado por Ele mesmo, mostrando toda a ação providencial do Senhor que se deu com a chegada do Messias. Então, o que está sendo dito aqui é que a maneira como Deus usou o tempo pleno, que lhe foi dado para que Jesus viesse, é para mostrar os propósitos eternos de Deus, os propósitos secretos de Deus se revelaram de maneira plena na pessoa bendita de Jesus. Por isso que João, quando diz lá, no versículo mais conhecido de João, e talvez das Escrituras para muitos crentes, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, está intimamente ligado a esse tempo pleno do envio de Jesus ao mundo para salvar os seus, como diz Mateus 2, que o nome dele se chamaria Jesus, o nome humano, porque salvaria o seu povo dos pecados dele. E no relato de Mateus 2 ele diz: e o seu nome será Emanuel, para mostrar o lado divino, o Deus conosco, na manifestação bendita do advento, da chegada do Messias e da plenitude dos tempos. Agora, fazendo um apanhado assim mais amplo de tudo isso que a gente falou aqui, citamos Gênesis 3,15. Se você for para Gênesis 49, abra aí, meus queridos irmãos, por favor. Só rapidamente, para a gente pontuar aqui, eu sei que o tempo já está se inspirando, mas a reflexão, ela é, como eu disse no início, apenas um bate-papo. Capítulo 49 de Gênesis, do verso 8 até o verso de número 12. Veja só que as bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos, há uma bênção específica sobre Judá. E o texto diz: teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, em curva se deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Reverendo Francisco chama Siló de Silózinho. Francisco Leonardo, meu professor no seminário, chama de Silózinho, que era o nome antigo, remoto, para Sião, para Jerusalém, a cidade santa. E diz aí assim: e a ele obedecerão os povos. Aí fala da menção de Jesus entrando em Jerusalém, antes da crucificação, verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos como de leite, como diz Apocalipse, capítulo 1, quando menciona quem é aquele, né, ser que João vê exilado da ilha de Patmos. O vinho e o sangue aqui
uma menção à crucificação de Cristo. O jumentinho, ele entra montado numa crê de jumento e dizem: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Se você for lá para Números 24, 17, vai falar dessa estrela da manhã. Veja que os livros, os livros da lei, né? Da lei, mencionam profecias que são messiânicas. Se você for para Gênesis ainda, lá capítulo 22, o sacrifício de Abraão oferecendo Jacó seu filho, onde está o cordeiro? Que lá em Apocalipse Santo é o Cordeiro Santo, o que foi digno de abrir o livro, que ninguém podia abrir, né? A quem todos os seres criados, os anciãos e todos se curvarão, é este aí, né? O Cordeiro de Deus que João diz lá em seu Evangelho 1:9, que tira o pecado do mundo. Veja que lá em Números tem, lá em Gênesis 22, o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Pergunta Isaac ao seu pai. Meu filho, Deus proverá. Ou seja, não para aquele ato apenas, como proveu, mas para a salvação, apontando para o tempo pleno do advento do Messias. Números também fala, né, sobre esta estrela que viria, que estaria diante dele. Se nós formos para Isaías, capítulo 9, versículo 6, todos conhecem o texto, quando fala lá, e tu, né, lá da Galileia dos gentios, terra desprezível. Eu tenho até uma mensagem nesse texto, quando eu falo, por que Galileia? Não, Galileia, porque as escrituras precisavam se cumprir. Galileia, porque fortes Galileia, porque os humildes seriam exaltados. Então, se cumpriu, e nasce lá quem? Ele diz, o seu nome será Deus Forte, né? Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, menções a Jesus. Capítulo 53 está aquele quadro pintado que eu falei ainda há pouco, da crucificação. Se você for para Zacarias, Altino, queridos irmãos, talvez junto com Miqueias e Isaías, que são considerados profetas messiânicos, Zacarias, o profeta das visões, como João em Apocalipse, apontando para Jesus, existe nada mais nada menos do que aproximadamente 14 profecias, inclusive falando até de quantas moedas Jesus seria traído, o campo que seria comprado, né? Então veja que as escrituras, elas apontam para Jesus. Natal é isso. E finalizando a minha reflexão, aquelas 3 palavrinhas que você colocou, que eu acrescentei a 4. E que Hebreus capítulo 12 diz assim, olha, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Jesus, o autor e o consumador da fé, aquele que começou a obra e que vai terminar no tempo final, aquele que na plenitude dos tempos veio e que voltará um dia em glória. Natal é lembrar da manjedoura, mas não só do menino Jesus. Lembrar do Deus que se fez carne, como disse Paulo em Filipenses 2, não julgou o direito de ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo e foi obediente, assumindo forma humana e obediente até a morte de cruz, de onde um dia todo o joelho se dobrará. Natal é lembrar, portanto, não só da manjedoura, é do verbo encarnado, como diz João 1. Natal é lembrar da cruz. A missão de Jesus foi vir para ser cravado no madeiro, para morrer pelos seus, por amor de Deus, aqueles que lhe pertencem, os que haviam sido escolhidos desde antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1. Natal é lembrar do túmulo vazio. Como dizia meu pastor, a tumba de José de Arimateia não coube a Jesus, que ao 3º dia, para cumprir as Escrituras, ressuscitou. E Natal é lembrar da ascensão
mas também da sua gloriosa volta nas nuvens em glória, para levar a sua igreja, e onde um dia todos estarão, como diz Apocalipse 5 e Apocalipse 9, em toda tribo, língua e nação, todos os povos, louvando e glorificando ao Cordeiro de Deus, que venceu, e que o livro abrirá. Esteve morto, mas vive está, e é o nosso mediador junto ao Pai, intercede por nós, como intercedeu aqui com clamores e lágrimas, como diz Hebreus. Hoje intercede por nós ao Pai, junto com o Espírito Santo, media a nossa causa, e um dia voltará em glória e majestade. Amém. Esse é o Natal, que é o Natal de agora, da antivéspera, mas é o Natal de todos os dias do ano. E se a gente quiser usar o clichê, este é o verdadeiro sentido de Natal. Que Deus nos abençoe. Amém. Espero ter, de maneira bem rápida, tentado aplicar esta mensagem do Natal àqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Deus abençoe a todos vocês e um Feliz Natal. Agora a palavra está com você e o bate-papo, se quiser, e dá tempo ainda. Amém, reverendo, amém. Eu, domingo, falava, não apenas porque, assim, quando a gente trata, né, e o senhor expôs muito bem essa questão do verdadeiro sentido do Natal, e quando às vezes a gente trata sobre isso, a gente se detém a desconstruir esse Natal pagão, né, de Papai Noel, de ceia, de festa e tal. Mas eu, domingo, tentei fazer com que na mensagem a gente refletisse não apenas sobre isso, e descartasse naturalmente esses símbolos, esses adereços, mas acima de tudo olhar para o Natal e enxergar Cristo e como nós nos relacionamos com Ele, né? E aí o senhor abordou muito bem essa caminhada. Não é só lembrar que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo, mas quem Cristo é, o que Ele fez por nós e a relação que nós devemos ter com Cristo permanentemente em nossas vidas. Perfeitamente. Inclusive eu estou numa série esse mês pregando desde o final de novembro sobre quem é Jesus, abordando alguns aspectos dados aos nomes, títulos e figuras dele, né? Não vai dar para falar tudo, porque são quase 200 nomes, né? Mas a gente pega um ou outro, e eu sempre falo que no conceito dos estudiosos sobre a pessoa de Jesus, há uma classificação que é quase perene entre todos, né? Quem é Jesus em relação à sua natureza, Deus que se fez homem e Deus, por isso Jesus Cristo, né? A sua posição não só na economia da Trindade, mas que posição ele ocupa hoje, e a sua obra, por que ele veio, o que ele veio fazer. Se a gente entender isso, sem precisar desmistificar, ou destronizar, ou querer desmantelar o que o Ocidente fala, a gente sendo assim, preciso, uma coisa não vai interferir na outra. Aí a gente pode reunir com a família, com o meu Chester. Isso, né? Exatamente. Mas sentindo no coração a alegria de quem é Jesus para nós. A gente pode comer aquela farofinha, aquele vinagrete. Vinagrete, não, o nome é chique. Como é o nome? Salpicão. É salpicão. Que tem pratos que só acontece nessa época do ano, né? É isso, passa no arroz, que eu não sei quem foi que inventou, ou na farofa, essas coisas todas, que faz parte, e a gente vai comer. Mas o Natal pra gente não é isso, é apenas a oportunidade de estarmos juntos em família. Então que a gente entenda isso. E você foi preciso na sua avaliação aí, na sua fala, a Igreja Domingo, que é isso mesmo, foi o que a gente tentou mostrar aqui nesta noite, sem cair no clichê, mas ao mesmo tempo cai nele, né? Esse é o sentido do Natal. Muito bem, o reverendo Robson tá aí, entrou aí agora há pouquinho, ele está nos Estados Unidos, está em Orlando. Conseguiu chegar, né, velho? Passar o Natal lá e Ano Novo. Um abraço, reverendo. Abraço, Robson Grangeiro, meu amigão do coração. Paraibano. Esse é um paraibano de peso. Rapaz, é paraibano forte. Com você também. A Paraíba tem homens bons. Muito bem, reverendo. Amém. Vamos orar. O senhor ora aí pela gente, pelas nossas vidas, para que Deus nos
Deus abençoe. Amém. Ó Deus, bendito e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai nosso que está nos céus, a quem devemos glorificar, exaltar e honrar, o Deus Santo, que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho, nascido de mulher, para se fazer homem, tomar as nossas dores, andando nesse chão que nós andamos, suando o nosso suor, chorando as nossas lágrimas, sentindo as nossas dores, e levou sobre si todas elas, e nossas enfermidades, na pessoa bendita de teu Filho Jesus Cristo, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Deus, obrigado, porque para nós, a visão que temos do Natal é a pessoa bendita de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, o Sacerdote perfeito, o Rei dos Reis, aquele a quem devemos honra, glória e louvor em todo tempo, a todo tempo e em qualquer lugar. Ó Deus, rogamos que tu abençoes o reverendo Altino, seu ministério, sua casa, a igreja que ele pastoreia. Ó Deus, a cada família que está aqui representada nesta live na noite de hoje, aos demais colegas, pastores que aqui estão, reverendo Robson lá nos Estados Unidos, a nós outros e a todos os demais. Ó Senhor, que o Senhor nos conceda sempre o coração cheio de contentamento por fazermos parte da tua família, do teu povo, escolhidos pelo Senhor para em Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso irmão, sermos teus e de tua exclusiva propriedade. Abençoa cada um nesta noite. Concede, ó Deus, entendimento pleno das verdades que as Escrituras nos ensinam a respeito de Jesus. Jamais tiremos o olhar dele, que enxerguemos ele como rei, profeta e sacerdote, que olhemos firmemente para ele como autor e consumador da nossa fé, que o busquemos e pensemos nas coisas lá do alto, que consideremos atentamente tudo que ele fez por nós, para não desmaiarmos em nossa jornada, em nossa caminhada. Ó Senhor da glória, por favor, faz-nos assim entender sua vinda, o advento de sua chegada, sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e retorno glorioso, para que nossa fé seja fortalecida, nossa esperança seja cada dia mais aumentada e o nosso coração seja animado no Senhor. Abençoa o teu povo. Pedimos por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Rogamos especialmente por todos que estão passando por esse momento de enfermidade com a Covid-19. Ó Deus, pedimos pelo reverendo Roberto Brasileiro, o presidente do Supremo Conselho da IPB, em nome dele e de todos os demais colegas que estão também passando nesse momento difícil com a enfermidade, que o Senhor os traga de volta, ó Deus, e que eles possam retornar ao seu ministério com saúde, por favor, e dá sabedoria aos homens nesse tempo, para que tenhamos, ó Pai amado, no controle do Senhor que está com as rédeas da história na mão. Ó Deus, vermos esse tempo passar e virmos a glorificar mais o teu nome, por teu cuidado e provisão sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, o Verbo que se fez carne, o Rei dos Reis, nosso bendito e amado Salvador, mediador nosso, é que nós oramos a Ti pedindo perdão para os nossos pecados. Amém. 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 Reverendo Maurício, o senhor ainda passa o ano todinho dizendo às suas ovelhas Feliz Natal? Faço sim. Alguns que estiveram aqui sabem disso. Feliz Natal. Eu começo dizendo justamente por essa compreensão que eu tenho. Eu lembro, viu? Pronto, é bom. Porque esse Feliz Natal é a data, né? Isso. Do calendário, mas é o pleno histórico de Deus na nossa vida. Então, sempre Feliz Natal. Reverendo, uma alegria muito grande, viu? Deus abençoe o senhor esse ano que se aproxima aí. Amém.
possamos vivenciar dias melhores e que Deus continue guardando sua vida, sua família, Amém. seu ministério e saiba do carinho que nós temos pela sua vida. Amém. A recíproca é verdadeira, viu? Vocês Amém. aí todos, a você em especial, a Nena, viu? A sua garota que já está uma moça cantando e tocando na igreja. Isso, né? isso. É. Deus abençoe vocês, abençoe a D, né, o ministério dele. Tenham todos um ano feliz, repleto, com expectativas novas. Que o Senhor os abençoe grandemente. É um privilégio para mim, viu? Alegria tê-lo como colega de ministério, como amigo, como pastor. Tá bom? E Amém. me inspira, viu? Você, com sua juventude, suas ideias me inspiram bastante, tá bom? Obrigado. Abraça Robson em nome dele, a todos os demais colegas. E um Feliz Natal. E um ano novo repleto de alegria. Amém. Obrigado pelo privilégio de participar dessas últimas 10 devocionais do ano. Joia. Um abraço, reverendo. Deus abençoe. Outro. Parabéns aí a Deise, né? Que foi Deise que casou? Foi a Dejanete. Dejanete, parabéns, Dejanete e Carlinhos, filha de Diácono Jurandir. Isso. Deus abençoe a vocês. Um abraço. Outro. Muito bem, queridos irmãos.